Introdução. Vamos estudar agora a evolução da administração pública no Brasil, compreendendo as principais reformas administrativas que moldaram o Estado brasileiro ao longo da história. O foco será nos períodos e reformas mais cobrados em concursos públicos, especialmente nas provas de tribunais de contas, que exigem uma compreensão aprofundada dos modelos patrimonialista, burocrático e gerencial. Existem 3 grandes marcos na história administrativa do Brasil. O primeiro é a Reforma de 1930. Do período de 1808 a 1930. Entre 1808 e 1930, o Brasil não possuía uma administração pública organizada. Com a chegada da família real portuguesa, criou-se uma grande demanda por cargos públicos, que eram preenchidos por critérios pessoais e sociais, sem qualquer preocupação com eficiência. A elite do país era formada por uma classe aristocrática burocrática sustentada pelo Estado. Durante a República Velha predominavam o patrimonialismo e o clientelismo. Os governadores locais tinham grande poder e comandavam a chamada política do café com leite, em que paulistas e mineiros se revezavam na presidência. Surgiram também figuras típicas desse período, como o coronel, que usava seu poder econômico para garantir votos, muitas vezes através de ameaças, compra de votos e o chamado voto de cabresto. Nas primeiras décadas do século XX começaram os clamores por reformas administrativas, impulsionados pela necessidade de organizar o Estado para promover o desenvolvimento, combater o nepotismo e lidar com o surgimento de grandes organizações sociais e econômicas. Reforma Administrativa de 1930 e criação do DAS. Com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Estado brasileiro passou a buscar maior racionalidade e eficiência. O principal instrumento dessa mudança foi o Departamento Administrativo do O DAS tinha 2 grandes objetivos: modernizar a administração pública e suprimir o modelo patrimonialista. Foi a primeira tentativa de implantação do modelo burocrático weberiano no Brasil. Ele estruturava-se em 3 eixos principais: a administração pública, a administração de pessoal e a administração de materiais. Inspirado na administração científica de Frederick Taylor, o DAS adotou os princípios de planejamento, preparo, controle e execução. A ênfase era nas atividades meio, com foco em métodos e procedimentos administrativos. O DAS centralizou a administração federal, definiu políticas de gestão de pessoal e elaborou o orçamento da União. Também implementou concursos públicos para algumas carreiras, iniciando a formação de uma burocracia baseada no mérito. Apesar de avanços, o DAS acabou se tornando excessivamente centralizador e perdeu força após a saída de Vargas, sendo extinto em 1986. Uma consequência positiva foi a criação do Plano SALT em 1948, voltado para a saúde, alimentação, transporte e energia, sendo um antecessor dos atuais planos plurianuais. Em resumo, a reforma de 1930 marcou a transição do patrimonialismo para o burocratismo. A reforma de 1967 e o Decreto-Lei nº 200. O Decreto-Lei nº 200 de 1967 foi editado durante o regime militar e é considerado o primeiro passo rumo à administração gerencial no Brasil. Ele buscou superar a rigidez burocrática, conferindo maior eficiência por meio da descentralização administrativa. O decreto dividiu a administração pública em direta e indireta. A direta era composta pelos ministérios e secretarias subordinadas ao Poder Executivo. A indireta englobava as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. O principal objetivo era desconcentrar atividades da administração central e transferi-las a entidades mais ágeis. Essa descentralização se dava em 3 níveis. Primeiro, dentro da própria administração federal, distinguindo direção e execução. Segundo, O Decreto-Lei 200 também instituiu 5 princípios fundamentais que são amplamente cobrados em provas. 1. Planejamento. O governo deveria planejar suas ações para promover o desenvolvimento econômico e social. 2. Coordenação. As atividades administrativas deveriam ser coordenadas em todos os níveis, evitando esforços dispersos. 3.
Descentralização. A execução das atividades deveria ser amplamente descentralizada, inclusive para estados, municípios e setor privado. 4. Delegação de competência. Como forma de dar agilidade às decisões, as autoridades poderiam delegar poderes administrativos. 5. Controle. A supervisão das atividades deveria ocorrer em todos os níveis, especialmente no uso de recursos públicos. Apesar das boas intenções, a reforma teve efeitos colaterais negativos. A autonomia da administração indireta permitiu contratações sem concurso, favorecendo práticas patrimonialistas e clientelistas. Enquanto isso, a administração direta ficou sucateada, com servidores menos valorizados. Ainda assim, o Decreto-Lei nº 200 foi um marco de modernização, sendo considerado a primeira tentativa de implantação da administração gerencial. O retrocesso administrativo de 1988. A Constituição da República de 1988 representou um avanço em direitos sociais e garantias fundamentais, mas, do ponto de vista administrativo, foi um retrocesso burocrático. A nova Carta centralizou novamente a gestão pública e engessou o funcionamento do Estado. Ela reduziu a autonomia do Poder Executivo, exigindo lei para a criação e extinção de órgãos, e impôs regras rígidas às autarquias e fundações, retirando a flexibilidade conquistada com o Decreto-Lei 200. Outros efeitos negativos incluíram a obrigatoriedade do regime jurídico único e privilégios excessivos aos servidores, como estabilidade ampla e aposentadoria integral. O governo Collor. Durante o governo Collor, entre 1991 e 1992, houve tentativa de corrigir o retrocesso, mas com medidas desastradas. Collor lançou uma campanha difamatória contra servidores, chamando-os de marajás, promoveu cortes de pessoal e salários e reduziu a capacidade estatal. O resultado foi o enfraquecimento das políticas públicas e um aumento de ações judiciais contra o governo. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, DRAE de 1995. Em 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso, com coordenação do ministro Bresser Pereira, lançou o DRAE, que consolidou a administração pública gerencial no Brasil. O DRAE tinha como objetivo aumentar a governança do Estado, tornando-o mais eficiente, voltado para resultados e com foco no cidadão. Inspirado em experiências britânicas e norte-americanas, o plano propôs 5 diretrizes fundamentais. 1. Institucionalização. Promover reformas constitucionais e legais que consolidassem as mudanças. 2. Racionalização. Reduzir custos e aumentar a produtividade. 3. Flexibilização. Conceder autonomia aos gestores com controle a posteriori baseado em resultados. 4. Publicização. Transferir serviços não exclusivos do Estado para o setor público não estatal, como organizações sociais e OSCIPS. 5. Desestatização. Privatizar e terceirizar atividades que pudessem ser melhor executadas pelo mercado. O plano também identificou 3 dimensões do problema administrativo: a dimensão institucional. O DRAE dividiu o Estado em 4 setores, cada um com um modelo de propriedade e administração adequados. 1. Núcleo estratégico. É o governo em sentido amplo, o presidente, os ministros e os poderes legislativo e judiciário, responsáveis pelas decisões políticas. 2. Atividades exclusivas. São funções típicas de Estado, como fiscalização, arrecadação e regulação. Devem permanecer sob propriedade estatal e gestão gerencial. 3. Serviços não exclusivos. São serviços públicos que também podem ser prestados por entidades do terceiro setor, como universidades e hospitais. Esse setor se baseia na publicização. 4. Produção de bens e serviços para o mercado. São atividades econômicas com fins lucrativos, que devem ser privatizadas sempre que possível. Para aplicar o plano foram criados 3 projetos principais: o projeto de avaliação estrutural, para revisar órgãos e funções, o projeto de agências autônomas, que deu origem às agências reguladoras, e o projeto de organizações sociais, para firmar contratos de gestão com o terceiro setor. O DRAE trouxe resultados significativos, como a reestruturação do Executivo Federal e uma nova mentalidade voltada ao cidadão. Contudo, os modelos burocrático e patrimonialista ainda coexistem com o gerencial.
Interação com a reforma da Previdência. A reforma administrativa de 1995 foi acompanhada da reforma previdenciária, que instituiu o regime contributivo e o equilíbrio atuarial, fixou idade mínima de aposentadoria, restringiu benefícios e introduziu fundos de previdência complementar. Essa mudança buscou conter o déficit previdenciário e racionalizar o gasto público. Governos Lula e Dilma. Durante o governo Lula de 2003 a 2010, foi criado o Plano de Gestão Pública para um País de Todos, cujo objetivo era ampliar a governança pública e reduzir desigualdades. Apesar da ré. Já no governo Dilma, houve continuidade sem grandes reformas. Foi criada a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, com foco em racionalização do gasto público, eficiência e transparência. Conclusão e resumo estratégico. Podemos resumir o ciclo histórico da administração pública brasileira da seguinte forma. Entre 1808 e 1930, predominou o patrimonialismo, em que o público e o privado se confundiam. Em 1930 surgiu o modelo burocrático, buscando profissionalização e racionalidade com o DAS. Em 1967, o Decreto-Lei nº 200 iniciou a descentralização e plantou as bases da administração gerencial. A Constituição de 1988 trouxe um retrocesso burocrático, engessando novamente o Estado. E, finalmente, em 1995, o DRAI consolidou o modelo gerencial, com foco em eficiência, resultados e cidadania. Questões comentadas, aula 01. Tema: Reformas administrativas e evolução da administração pública no Brasil. Questão 1. Fundação Carlos Chagas, Cefaz do Piauí, analista do Tesouro Estadual 2015. O enunciado perguntava sobre o impacto da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DAS, e quais características ele introduziu na administração pública federal. A alternativa correta era a letra B, que dizia que o DAS introduziu características de uma administração burocrática, com ênfase na centralização e reorganização da administração, na gestão de pessoal e na racionalização de procedimentos. Comentando a questão, o DAS realmente foi a primeira tentativa de implantar um modelo burocrático no Brasil. Ele centralizou a administração pública, definiu políticas de pessoal e buscou racionalizar métodos e processos. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, analista judiciário. A pergunta afirmava que a criação do DAS em 1938 marcou a passagem do modelo patrimonialista para uma estrutura burocrática. A alternativa correta era a letra A, que indicava. Comentando, o enunciado destacou corretamente que o DAS representou a transição para uma administração racional, impessoal e baseada em mérito, portanto de natureza burocrática. O gabarito é a letra A. Questão 3. CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, analista judiciário. A assertiva afirmava que o DAS, criado em 1936, teve como objetivo suprimir o modelo patrimonialista. Essa afirmação está correta. Comentando, de fato, o DAS tinha dois objetivos centrais: modernizar a administração pública e eliminar o patrimonialismo, introduzindo critérios técnicos e meritocráticos. Mesmo que o decreto de organização tenha sido publicado em 1938, algumas bancas consideram o marco de 1936 como o início da sua concepção. Por isso, a assertiva é verdadeira. Questão 4. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Superior do Trabalho, analista judiciário 2017. A questão abordava o Decreto-Lei nº 200 de 1967 e pedia para identificar as formas de descentralização previstas nesse diploma. As três formas corretas eram: primeiro, dentro da própria administração federal, distinguindo direção e execução; segundo, da administração federal para as unidades federadas, quando devidamente aparelhadas e mediante convênio; terceiro, da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Essas três afirmativas estavam presentes nas alternativas I, segunda e terceira, e a correta era a letra A. Comentando,
O Decreto-Lei nº 200 foi um marco da descentralização administrativa. As atividades foram distribuídas entre União, Estados e iniciativa privada, buscando eficiência. Portanto, o gabarito é letra A. Questão 5. Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça do Piauí, Analista Judiciário, 2015. O enunciado pedia para identificar uma consequência inadequada da reforma administrativa de 1967. A resposta correta afirmava que houve práticas patrimonialistas na administração indireta, decorrentes da autonomia excessiva e das contratações sem concurso público, que geraram nepotismo. Comentando, exatamente isso aconteceu. A descentralização buscava eficiência, mas acabou permitindo distorções. Muitas entidades da administração indireta contratavam sem concurso, o que reintroduziu o patrimonialismo. O gabarito está correto. Questão 6. CESP, Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, 2019. A questão afirmava que a Constituição de 1988 conferiu flexibilidade operacional às autarquias e fundações. Essa afirmação está errada. Comentando, na verdade, a Constituição de 1988 fez o oposto. Ela engessou a administração indireta, retirando a autonomia e impondo regras idênticas às da administração direta. Por isso, considera-se que houve um retrocesso burocrático após 1988. O gabarito é errada. Questão 7. CESP, Polícia Federal, Agente de Polícia, 2014. A questão afirmava que a Constituição de 1988 rompeu com o retrocesso burocrático, concedendo autonomia ao Poder Executivo e à administração indireta. Essa afirmativa também está errada. Comentando, a Constituição de 1988 não rompeu, ela reforçou o retrocesso. Ao contrário do que diz o enunciado, a Carta de 1988 centralizou o poder e retirou a autonomia administrativa. O gabarito é errada. Questão 8. Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça de Rondônia, 2021. O enunciado abordava o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o PDRAE, e perguntava onde atuar é o núcleo estratégico do Estado. A resposta correta era a letra A, que dizia que o N. Comentando, as demais alternativas citavam setores incorretos. Serviços de saúde e educação pertencem ao setor de serviços não exclusivos. A fiscalização de impostos pertence ao setor de atividades exclusivas, e a geração de energia elétrica pertence à produção de bens e serviços para o mercado. Portanto, o núcleo estratégico é o governo em sentido lato. Gabarito letra A. Questão 9. Fundação Carlos Chagas, Prefeitura do Recife, Assistente de Gestão Pública, 2019. O enunciado questionava o significado do termo publicização. A resposta correta era a letra B, afirmando que a publicização representa a transferência de serviços públicos não exclusivos, como saúde e educação, para entidades sem fins lucrativos. Essas entidades fazem parte do setor público não estatal, como organizações sociais e OSCIPS. Comentando, a publicização foi um dos pilares do PDRAE de 1995 e buscou aproximar o cidadão da gestão pública, garantindo flexibilidade e controle social. O gabarito é letra B. Questão 10. Fundação Getúlio Vargas, Assembleia Legislativa de Rondônia, 2018. O enunciado afirmava que o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado viabilizou a execução de atividades estatais por entidades não pertencentes ao aparato estatal, como as organizações sociais. A pergunta pedia o nome desse processo. A alternativa correta era a letra D, denominada publicização. Comentando, a publicização ocorre quando o Estado transfere a execução de serviços não exclusivos para o setor público não estatal, mantendo o financiamento e a supervisão. Questão 11. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Analista Judiciário, 2017. O enunciado tratava das diretrizes do PDRAE e listava 3 itens. O primeiro dizia que a publicização correspondia à assunção, pelo Estado, dos serviços do núcleo estratégico. O segundo afirmava que a flexibilização concedia autonomia e cobrava resultados a posteriori. E o terceiro dizia que a desestatização envolvia privatização, terceirização e desregulamentação.
Comentando: o primeiro item está errado, pois publicização não significa assumir serviços, mas sim transferir atividades não exclusivas para o terceiro setor. O segundo e o terceiro itens estão corretos. Portanto, o gabarito é a letra D, indicando que estão certos apenas os itens 2 e 3. Síntese final das questões. Os principais temas mais cobrados são a reforma de 1930 e o papel do DAS na implantação da administração burocrática, o Decreto-Lei nº 200 de 1967 e seus 5 princípios fundamentais, o retrocesso burocrático trazido pela Constituição de 1988, e o DRAI de 1995, que marcou o início da administração pública gerencial com ênfase na eficiência, nos resultados e na publicização.